pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Eu quero te ver. Aleluia. Senhor Jesus, nós viemos aqui porque nós queremos te ver. Nós não queremos enxergar nada mais, nada além do que a sua presença, do que ver a sua mão operando em nosso meio. Nós não viemos aqui para assistir a um culto, nós não viemos aqui para enxergar pessoas, nós não viemos aqui para ver pessoas, nós viemos aqui para ter um encontro com Jesus. Por isso, seja bem-vindo nesse lugar, e que através de cada ato dessa celebração, o teu nome seja conhecido, que através dos louvores, da intercessão, da mensagem, através, ó Deus, de cada abraço, através de cada palavra, ó Deus, que cada momento dessa celebração revele a pessoa mais impressionante, mais preciosa e mais importante desse universo, que é a pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Seja bem-vindo, toma o teu trono de honra e de glória, abra os nossos olhos para que possamos te enxergar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se sentar, cumprimente uma pessoa que está perto de você. Isso, diga para ela, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E você que nos assiste pela internet, obrigado pela sua presença também, seja muito bem-vindo por estar aqui conosco essa noite, e que Deus ministre a sua vida poderosamente aí nesse lugar. Isso, você pode se assentar depois, e se você puder pular a cadeirinha para ir para o meio, se tiver algum assento sobrando aí, alguns irmãos que chegam em virtude do trabalho, um pouquinho mais atrasados, já chega e já acha lugar para poder sentar prontamente. Sejam bem-vindos à nossa Terça-feira da Esperança. Para nós é uma enorme alegria receber cada um de vocês. Talvez você esteja vindo hoje pela primeira vez. O que nós fazemos aqui é orar com você. Nós fazemos as nossas campanhas de oração. Nós nos apresentamos diante de Deus para interceder pela sua vida, pela sua família, pela sua necessidade. Então, no momento específico da nossa celebração, nós chamaremos você para vir aqui à frente, juntamente com os demais irmãos que estão em campanha, e oraremos por você, pedindo a Deus que Ele possa responder a sua oração. São 5 temas que nós usamos para orar. Nós oramos pela vida física, material, emocional, financeira, profissional. E eu queria que você fizesse sua campanha hoje, colocasse no seu coração de começar um propósito de oração. E nas próximas 7 terças-feiras, contando a partir de hoje mais 6, nós estaremos juntos intercedendo por essa causa, colocando diante do altar do Senhor, batendo a porta e dizendo: Senhor, se for da tua vontade, realiza esse pedido do nosso irmão, da nossa irmã. A Terça-feira da Esperança é para ser um lugar de refrigério, um lugar de refúgio para a sua vida e para o nosso coração também. Alguns avisos para vocês: a secretaria da nossa igreja está funcionando. Você pode ter as informações ali. Se você precisa de um agendamento, de um horário, pode fazer contato diretamente com ela. E os avisos que nós fazemos aqui, e falamos a respeito da igreja, falamos a respeito de dar o nome no balcão de informações, você pode fazer isso por WhatsApp. Só você mandar o seu recado lá no WhatsApp, falando: eu quero me tornar membro da IPI, ou eu quero ajudar na Festa das Nações, eu gostaria de um horário para aconselhamento pastoral, eu gostaria de saber como é que funciona a entrega da oferta missionária. Tudo que você precisar, você pode encontrar no nosso site, na nossa secretaria, e também pode ter os nossos cultos online no YouTube. Os pais que têm crianças menores de 3 anos, caso seja necessário, nosso culto está sendo transmitido em tempo
tempo real aqui no salão, onde tem um espaço baby, onde as crianças podem ficar desenhando, pintando e os pais podem assistir confortavelmente a nossa celebração ali, enquanto as crianças podem ter a sua interação. A gente sabe que criança de 3 anos é difícil mantê-la sentada e com os olhos atentos aqui, e se você precisar pode usar nosso espaço baby, o espaço Kid Discípulos. Se você quer, hoje é o último dia para você dar o seu nome, para nos ajudar. Se você já participa de alguma barraca, está tudo certo, mas se você não está em nada da Festa das Nações ainda, você ainda não vai fritar, não vai servir, não vai ajudar, dá o seu nome para nós lá na secretaria, dê o seu nome, porque a gente quer saber o que você pode ajudar. Eu posso montar a barraca na sexta-feira, na quinta-feira, eu posso desmontar no sábado à noite, eu posso servir, eu posso limpar, eu posso andar no meio do povo, eu posso ser segurança. O que você pode nos ajudar aí? A gente vai precisar de ajuda, dê o seu nome e nós vamos fazer uma reunião semana que vem para corrigir esses detalhes. Manhã de oração toda quarta-feira, das 6h30 até as 7 horas, encerrando com o café da manhã. 6h30 em ponto começa da manhã e 7 horas em ponto termina, em virtude do trabalho. Se você tem compromisso, às 7 horas você já pode estar confirmando o seu compromisso, porque a nossa oração termina às 7 horas. Só lembrando, a nossa Festa das Nações não é só para trabalhar, tá, gente? É para vir aqui participar também. 6 e 7 de abril, é sexta e sábado, a primeira semana de abril. Todos estão convidados e pode distribuir essa informação para a nossa cidade, que já conhecem a nossa atividade. Uma informação importante é que se você quer ser membro da nossa comunidade, não sabe como isso funciona, tá aí. Se você quer ser membro da IPI de Sertanópolis, você faz a sua inscrição da seguinte maneira: você pode estar no balcão de informações ou no WhatsApp, o seu nome e o seu telefone. Nós vamos marcar uma reunião e vamos conversar sobre isso com todos os interessados e vamos explicar como é que faz para ser membro dessa comunidade, tá bom? Fique tranquilo que é um tempo onde nós passamos juntos, aprendemos da palavra e entendemos a visão, os valores, as doutrinas da nossa comunidade para você se tornar membro. Então dê o seu nome: eu quero me tornar membro da IPI, eu quero tomar ceia, eu quero participar dos ministérios, eu quero estar envolvido aqui na parte de louvor, na parte de serviço. Quer se tornar membro? O primeiro passo é fazer a sua inscrição hoje no balcão de informações ou dar o seu nome pelo WhatsApp o mais rápido possível, que logo nós fazemos a nossa primeira reunião para confirmar os detalhes, tá bom? Outro aviso: nós teremos vigília de Páscoa na próxima quinta-feira, né? Não esta que vem, a outra ainda, que nós estaremos aí no tempo de oração, saindo daqui às 22 horas. A Páscoa, domingo de manhã, ela vai ter 2 horários, 9h30 e 19h30, tá bom? Vai ter coral, vai ter coreografia, vai ter atividade, vai ter uma mensagem. Nós vamos celebrar a Páscoa juntos aqui, 9h30 e 19h30. Você escolhe um dos 2 horários e vem participar conosco aqui no domingo do dia 20h30, né? 20h30. Retiro de homens. Atenção, homens. Quais os homens que estão aqui que já fizeram retiro? Levanta a mão, os que fizeram retiro. Olha aí, tem pouquinho homem aqui hoje que fez retiro, né? E os demais que estão aqui, o convite é para você. Retiro de homens, 4, 5 e 6 de maio. A partir da terça-feira que vem, as inscrições estarão ali. São apenas 40 papéis. 40 vagas, a gente vai entregar isso, você vai confirmar sua inscrição mediante o pagamento e a gente vai ter um tempo maravilhoso. Atenção, esposa, invista na vida do seu marido. Fala: olha, sexta-feira não tem jeito, eu fico com as crianças e você vai participar. Terça-feira que vem, domingo já libera e terça-feira nós vamos liberar as fichas, são muito rápido. Então pega a sua ficha o quanto antes, pega para o seu amigo, paga para ele, invista na vida de alguém, que você sabe como o retiro é importante para transformar a vida das pessoas, tá bom? Então vai ser agora, ó. Retiro de homens, 4, 5 e 6 de maio, valor de R$150. Pastor, gostaria de participar, mas não tem esse valor até maio. Gostaria de participar, mas não tem esse valor total. Dê o seu nome e assim que nós conversarmos a respeito do retiro, você pode nos procurar e falar: olha, eu quero fazer minha inscrição, mas eu não tenho condição. A gente vai fazer o possível para você ir conosco. A mesma coisa com as mulheres. As mulheres, mais rápido ainda vai embora as fichas de inscrições. Vai acontecer a partir de domingo e depois terça, 25, 26 e 27 de maio, o valor também é de R$150, e as mulheres aí já ficam atentas, maridos invistam na esposa, falam: você vai, eu vou, você vai também. O legal mesmo é quando o marido e a mulher vai. O marido vai nos homens, a mulher vai das mulheres, vai ser fantástico. Pode marcar aí na sua agenda que vai ser um dia marcante para a sua vida, o retiro de homens e de mulheres no mês de maio, tá bom? E hoje nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. À frente da sua cadeira tem alguns envelopes, você pode fazer isso. Se você já é um dizimista, um contribuinte da nossa igreja fiel, o seu nome está lá atrás no escaninho, naquele envelope de dízimo. Se você quer mais informações sobre como ser um dizimista com envelope separado, é só procurar nossa secretaria. E você também pode fazer a sua oferta missionária. Hoje nós vamos entregar nossas contribuições e só
só podemos fazer isso de um jeito, irmãos. Podemos fazer só com alegria. Vamos ficar em pé enquanto nós cantamos essa canção. Você que veio preparado hoje, você que não veio, não se constranja. Mas você que está preparado hoje para ofertar, Deus não vê valor, Deus vê o ato de generosidade. Enquanto cantamos, aqui à frente estão as urnas. Não coloque no seu bolsão aí da cadeira, não devolva lá atrás. Seu dízimo e sua oferta, aqui à frente nessas urnas. Pode fazer isso através dessa canção. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Estamos aqui, Senhor. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Oh! Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Oh! Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, mais um. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for não, estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Você pode aplaudir bem forte? Isso. Crianças de 3 a 8 anos, crianças de 3 a 11 anos, crianças de 3 a 11 anos já podem vir aqui à frente. Seu filho está hoje aqui e não está confortável em ir sozinho, você pode acompanhá-la até a salinha, para que ela esteja lá habituada, e depois você pode voltar aqui conosco, tá bom? Crianças de 3 até 11 anos poderão ser ministradas na linguagem, no tamanho, na idade delas, certo? Crianças de 3 a 11 anos, se quiser depois levar também, não tem problema nenhum.
Isso, vão chegando aqui à frente. Enquanto as crianças vão se arrumando, se prepare aí, você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, que nós vamos orar por você. Podem ir, crianças. Deus abençoe vocês, tá? Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, que nós queremos orar por você. Enquanto cantamos essa canção, nós vamos orar para aqueles que estão em campanha. E você que ficar no seu lugar, aproveite essa canção para declarar a Jesus palavras de amor e de honra e de louvor ao nome dele. Vamos fazer isso? Segunda, terceira e quarta semana aqui à frente, nós vamos orar com você. sempre
Nós cremos, Senhor, esperamos por Ti, Senhor. Pode se assentar, por favor. Obrigado nessa equipe de adoração. Esse tempo precioso de a gente declarar as verdades da palavra do Senhor. E hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens sobre os 7 princípios da prosperidade. Os 7 princípios da prosperidade. E nós já falamos a semana passada a respeito de que prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é a forma como eu lido com o dinheiro. É onde eu invisto meu dinheiro, como eu gasto meu dinheiro e como eu vejo e me relaciono com o dinheiro. Então, prosperidade, você já aprendeu isso, não é ter dinheiro. Prosperidade é o que você faz com ele. É como o dinheiro te leva, é como ele te conduz. O problema não é ter dinheiro em volta, o problema é ter dinheiro dentro. Ele faz mal dentro de nós, é como a água para um navio no oceano. Fora, muito bem, conduz e leva a lugares, mas dentro afunda o barco e causa desastre. Dessa forma, nós entendemos os 7 princípios da prosperidade. E hoje nós vamos falar do segundo princípio, já que a semana passada nós falamos sobre o princípio do trabalho. Se você quer crescer na vida, se você quer prosperar, se você quer ter recursos na sua vida financeiros, é necessário trabalho. E não apenas trabalhar e suar o rosto, não apenas trabalhar debaixo do sol de dia ou debaixo da lua à noite, mas trabalhar e comer o fruto do trabalho, ou seja, me apropriar dos benefícios de que o trabalho me proporciona, não apenas quando ele me dá recursos monetários, mas sobretudo quando ele me dá significado, sentido, quando eu transformo o mundo e eu entendo que através do meu trabalho eu posso fazer a diferença e honrar a Deus. Tem gente que acha que Deus e trabalho não se associam, tem gente que acha que Deus e lazer não se associam, tem gente que acha que Deus e estudo não se associam. Então é melhor rasgar a Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus e trabalho se associam, Deus e estudo se associam, Deus e lazer se associam, Deus e relacionamento se associam, porque aqueles que querem manter e confinar Deus dentro da igreja, dizendo que Deus está interessado com louvor e rostinho de anjinho, está muito enganado. Deus está interessado na nossa vida como um todo. Isso inclui os nossos filhos no parquinho brincando à tarde, isso inclui nosso trabalho quando nós fazemos bem feito e honramos o seu nome, isso inclui o tratamento que damos à nossa esposa e aos nossos filhos dentro de casa. Ou seja, a prosperidade não está restrita a dinheiro, como também Deus não está restrito à religião. Deus perpassa e ultrapassa todos os limites da humanidade e está interessado em cada área da sua vida. Por isso, o segundo princípio que eu quero apresentar para você essa noite, do 7, é o princípio da excelência. Esse é o princípio de número 2. O que vem a ser excelência? O que essa palavra significa e como eu posso aplicá-la dentro da palavra de Deus e dentro das minhas ações ordinárias e rotineiras? Bom, antes eu gostaria de passar para vocês algumas informações interessantes que eu recebi esses dias. Esses dias eu cheguei em casa e minha esposa mostrou um post de uma amiga nossa e dizia assim: até queimadura tem 3º grau, então estude.
Se até queimadura tem terceiro grau, é melhor você sacudir a poeira, correr atrás do prejuízo, se matricular no EJA, correr atrás, fazer lá o seu ensino médio, depois se forçar a fazer um curso superior e correr atrás de estudos. Estude, avance no conhecimento, aproprie-se disso. Isso não é só para gente rica, isso não é só para gente desocupada, isso não é só para adolescente e para jovem. Estude, porque até queimadura tem terceiro grau. Outra frase que eu achei interessante, que até o crime é organizado. Então, planeje. Se até o crime é organizado, por que eu vou ser desorganizado? Por que eu vou me perder nas contas, nos prazos, nas entregas? Por que eu vou empurrando a minha vida com a barriga e vivendo cada dia como cada dia pede? Planeje-se. Se até o crime é organizado, que dirá os nossos sonhos, os nossos projetos e os nossos propósitos? E outra frase é que até o Windows precisa de atualização. Portanto, você também precisa se desenvolver. Se até queimadura tem terceiro grau, se até o crime é organizado, você também precisa entender que até o Windows recebe atualização, então você precisa se desenvolver. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Qual é o seu nível de excelência nesses três aspectos da sua vida? Primeiro, sua vida de estudos. Segundo, a sua vida de planejamento. E a terceira, a sua vida de desenvolvimento emocional, espiritual, desenvolvimento profissional, suas áreas da sua vida. Então, pergunta para você: como vai o seu nível de excelência nos estudos? Quanto tempo você reserva para se dedicar a isso que você diz de faculdade, você chama, mas que na verdade na sexta-feira à noite é só barzinho, é só boteca, e com muita dificuldade vai na segunda-feira à noite também para isso? Talvez isso não se chame faculdade, só tem o nome onde você entra, mas você não se relaciona com isso. Qual é o seu nível de excelência na dedicação aos seus estudos, à entrega daquilo que você faz? Qual é o seu nível de excelência no seu planejamento financeiro? Quando você senta com o marido, com a esposa, planeja, prepara o mês seguinte, corta gastos, prepara-se para poupar ou para economizar, ou para resolver questões de débitos. Qual é o seu nível de planejamento, de tempo, de agenda, de horários? Como é que você organiza seu dia? Qual é o seu nível de excelência no seu desenvolvimento? Como é que você vem para a igreja? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Quantas vezes você ora a Deus por dia? Quantas vezes você está associado a pessoas que oram e te aconselham pela palavra de Deus? Qual está o seu nível de relacionamento? Você se relaciona com pessoas legais, com pessoas que te estimulam, ou com pessoas que te deprimem e pessoas que te colocam para baixo? Você se relaciona com pessoas que são más companhias? Esse é um princípio que a gente pode trabalhar aí nesses dias, e você vai aprender também sobre como podemos fazer associações corretas. Qual o seu nível de excelência? Em estudos, em planejamento e em desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional. Como é que você responde aos desafios do dia? Qual é que é o nível da sua inteligência emocional? Quando as pessoas gritam com você, como você reage? Quando as pessoas contrariam você, como você reage? Hoje a gente tinha uma grande oportunidade, eu e a minha esposa, de demonstrar o que é sair da casinha. Hoje sim, uma situação como essa tira qualquer um da casinha. Minha esposa vai no posto de gasolina, coloca a caminhonete do lado da bomba e diz: por favor, completa aí de álcool. E aí o rapaz fala: é diesel? Não, álcool. Então tá bom, então coloca do lado de cada bomba. Ela foi, colocou do lado de lá da bomba, ele abriu, colocou e encheu o tanque de diesel. A minha esposa deu a partida, ela não é frentista, andou um pouquinho, a caminhonete morreu, ela liga para mim: agora o carro vai ser guinchado, vai ser levado para a oficina, e agora é a hora de ter inteligência emocional. Ou isso acaba com o seu dia, eu chamo outro pregador para pregar porque eu estou sem condições, ou você reage de uma maneira diferente dizendo: Senhor, é bem material, isso vai se resolver, isso vai agir. Ou seja, como é que a gente responde nos desenvolvimentos? Porque se fosse outra época, irmãos, da minha imaturidade, ou até do meu temperamento, ou até mesmo da minha, como é que chama quando a gente, da minha mesquinharia, talvez eu pegasse o carro daqui, fosse baixar lá, e já com o código penal embaixo da mão, código civil, código não sei do que, falar: agora vai ter que fazer aquilo, dançar conforme a música, tentando usar a autoridade, tentando usar o conhecimento de alguma maneira para inibir outras pessoas. Mas a inteligência emocional faz a gente agir diferente. Como é que você age quando é contrariado no seu trabalho? Quando a pessoa não faz o que você gostaria? Quando as coisas te frustram? Como é que você se desenvolveu na sua maturidade? Porque tem gente que tem idade, mas não tem maturidade. Porque idade não é sinônimo de maturidade, e a gente vai aprender sobre isso também. Minha pergunta: qual é o seu nível de excelência na sua vida? E eu quero fazer mais uma pergunta reflexiva para você. Mais uma pergunta para você pensar. Suponhamos que você tem uma empresa.
Você tem uma empresa e você está agora no RH selecionando pessoas para trabalharem na sua empresa. E você está buscando pessoas boas, com um perfil bom para compor a sua empresa. Eu queria fazer essa pergunta para você. Você se contrataria para a sua empresa? Olhe só para o seu perfil de trabalho. Olhe só para como você trata o seu patrão. Veja como você respeita os horários de funcionamento do seu serviço. Veja como você entrega os produtos que estão na sua mão. Veja o nível de reclamação que você tem quando você dirige aquele caminhão. Veja só como você faz empurrando com a barriga. Veja só quantos cafezinhos por dia você toma para matar serviço. Veja quantas vezes você vê o seu celular para se atualizar das informações externas ao mundo de trabalho. Veja só como que você relaciona com o seu trabalho e com o seu salário. Veja só como você é na sua vida profissional. Veja a sua preguiça de se desenvolver. Veja a sua preguiça de não arriscar e fazer coisas maiores no seu trabalho. Veja só você se contrataria para a sua empresa? Você se contrataria? Esse é um princípio de quem quer prosperar. É o princípio da excelência. Olhe para você, olhe como você trabalha, olha como você reage às situações, olha como você segue a sua vida. Você, no seu perfil, do jeito que você entende, você se contrataria para a sua própria empresa? É porque quando a empresa é dos outros é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente reclamar, é muito mais fácil a gente apontar o dedo. Mas você se contrataria para a sua própria empresa? Você seria essa pessoa? Eu me contrataria, pastor, porque eu sou dedicado. Eu me contrataria porque eu não sou uma pessoa que fala mal do patrão. Eu me contrataria, pastor, porque eu não sou uma pessoa que mata serviço, ou que entrega tudo pela metade, ou que faz de qualquer jeito. Eu não sou aquele que empurra com a barriga. Eu sou uma pessoa dedicada naquilo que eu faço e reconhecida na minha excelência. Então, pastor, eu assinaria meu contrato, faria lá no RH e falaria: pode contratar esse menino, porque esse menino é bom funcionário. É o princípio da autocontratação. Você se contrataria para você ver o seu princípio de excelência e o seu princípio pessoal e o seu desenvolvimento? Essa é a minha pergunta para você. Por quê? Porque existe um drama muito poderoso na nossa vida hoje. O drama de que a gente não está fazendo o que deveria fazer com excelência e com dedicação. E sabe quem são os principais prejudicados? Nós mesmos. Nós somos os principais prejudicados pela nossa cultura de falta de excelência. Nós somos os maiores prejudicados. Você acha que é o seu patrão que está sendo prejudicado? Você acha que é a sua esposa que está sendo prejudicada? Sua falta de excelência matrimonial, sua falta de excelência educacional com os filhos, sua falta de excelência de saúde pessoal, né? Tudo. Você acha que outras pessoas estão sendo prejudicadas, mas na verdade o principal prejudicado, quando você não faz o que deveria ser feito, como deveria ser feito e melhor do que deveria ser feito, quando você age assim, na verdade você está rompendo um princípio e se auto-prejudicando. Quero contar para você uma parábola, que chama a parábola do mestre de obras. Um mestre de obras muito conceituado numa empresa. Trabalhou muito e muito tempo com as pessoas daquela empresa. Então chegou o dia, o grande dia da sua aposentadoria. O patrão amava aquele homem, porque ele dedicou os melhores anos da sua vida para fazer um trabalho de excelência. Então o seu patrão chama-o até aquele gabinete, até o seu escritório e fala: eu vou fazer o acerto pelos 40 anos dedicados em nossa empresa. Quero fazer um acerto com você, mas quero te pedir mais uma coisa antes de fazer o acerto e te pagar todos aqueles dividendos que lhes são devidos. Aquele aposentado olha para o patrão e diz: pois não, o que eu posso ajudar? Ele diz: eu vou te dar a sua aposentadoria, vou fazer o seu acerto se você fizer mais uma obra para mim. Aquele homem fala: mais uma? Não vou aguentar não, estou tão cansado, trabalhei 40 anos, mas eu não vou fazer nenhum acerto com você se você não fizer essa obra. Enquanto você não fizer terminar essa obra, eu não vou fazer acerto com você. Ele sai daquela sala frustrado, desanimado, dizendo: tem que fazer mais uma obra. Então ele chega e começa a realizar o seu trabalho. Só que agora o seu trabalho é feito de qualquer jeito, com desleixo, de uma forma desprezível, de uma forma sem excelência. E ele começa então a usar materiais de segunda qualidade, usa qualquer tipo de material, não tem aquele zelo, não tem aquela perfeição, aquele carinho em construir como ele tinha antes. Ele faz de qualquer jeito, afinal de contas é a última obra. Então ele deixa uma obra mal feita, mal acabada, com pouca fundação, uma obra que visivelmente era em categoria inferior. Então, quando ele termina a sua obra, porque ele queria fazer o mais rápido possível, ele chega ao seu patrão e diz: aqui está a chave da obra, a obra está concluída, agora eu gostaria de receber meu acerto. Aquele homem faz o cheque, faz todo o acerto com ele e diz: aqui está o seu acerto, mas eu tenho mais uma coisa para você. Ele pega a chave da casa e diz: a casa é sua, seja bem-vindo à sua moradia, que eu gostaria de te dar de presente pelos anos prestados em nossa empresa. Aquele homem diz assim para ele mesmo: se eu soubesse que eu estava construindo a minha própria casa,
eu teria feito diferente. Você sabia que você está construindo o seu próprio futuro? Você sabia que você está construindo a sua própria história? Não, você não está trabalhando para um patrão apenas. Você não está apenas fazendo coisas na vida. Você está construindo lugares que vão ser devolvidos a você. O futuro, queridos, não é um tempo. O futuro é um lugar que a gente constrói, que a gente desenha e que a gente se vê naquele lugar. Tem gente que fica achando que o futuro vai chegar. Um dia o futuro vai me chegar, aí sim alguém vai me ver, aí sim as coisas vão melhorar, aí sim eu vou ter meu carro dos sonhos, aí sim eu vou encontrar a mulher da minha vida. O futuro vai chegar. O futuro não traz nada daquilo que você já preparou para ele. O futuro é uma antecipação. A gente simplesmente antecipa o futuro através da nossa visão e da nossa construção. Por isso a minha pergunta agora, a terceira pergunta: o que é que você está construindo? Qual o nível de excelência daquilo que você está construindo? Naquele namoro, naquele relacionamento, no trabalho, com a sua própria saúde, na igreja? Qual é o nível de excelência quando você vem a uma terça-feira da esperança? Quando você traz o seu filho na igreja? Qual é o nível de excelência quando você faz uma comida para o seu marido, de qualquer jeito? Faz um zoiudão lá, meio malemar? Sangrando a gema não, sangra, a gema não sangra, né? A gema caindo, seu marido odeia aquilo, você sabe disso, fala, quer saber de qualquer coisa mesmo, ele não falou que ia comer em casa, tá aí. Qual o seu nível de excelência para entregar as coisas que foram lhe pedidas e solicitadas? Isso é um princípio da Bíblia, e se você quer crescer na vida, se você quer prosperar, é o princípio da excelência. Você já pensou se aqui em Sertanópolis as pessoas falassem assim: olha, se for membro da IPI de Sertanópolis, pode contratar porque o povo lá é excelente. O povo lá, ele segue a Bíblia mesmo. Lá eles têm um padrão de entrega das coisas que eles são realmente feras naquilo que eles realizam e se propõem a fazer. Porque na verdade nós somos os maiores prejudicados quando a gente não se entrega, quando a gente não se dedica, quando a gente não aprende com aquilo e quando a gente não se propõe a fazer melhor e mais e melhor. Esse é o desafio da excelência. Agora talvez você esteja falando dessa cultura infeliz do desleixo. Pastor, acontece que no Brasil, pastor, é o jeitinho brasileiro. A gente faz de qualquer jeito, a gente faz de qualquer forma, a gente faz a qualquer custo, é aquele jeito de fazer as coisas. Queridos, eu tive a oportunidade de estar 2 vezes nos Estados Unidos, e eu sei que essa cultura não é a melhor cultura do mundo, entendeu? Eu não me iludo com os Estados Unidos, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero ser como americano, eu quero vestir como americano. Não, mas eles têm uma cultura da excelência, que não é a seguinte: abrir uma portinha e o negócio vai acontecer lá. Não é esse negócio assim, vamos fazer um culto e é qualquer culto. Vamos tocar e vai tocar de qualquer jeito. Não, vamos fazer um ministério e é qualquer ministério. A cultura deles é: só vamos entregar quando aquilo estiver realmente no nível de excelência que merece. Só que nós temos uma cultura brasileira do desleixo, do descaso. Muitas vezes baseada no relaxo. O relaxo é uma das coisas que mais atrapalham o nosso nível de entrega de coisas boas, coisas aprazíveis, agradáveis e excelentes. Como que funciona o relaxo? O relaxo é aquele mais ou menos assim: o camarada pede e sabe que eles têm que entregar um trabalho até na sexta-feira agora. Que hora que ele vai fazer o trabalho? Quinta-feira à noite, de madrugada, depois do almoço. Aí ele vai dar um jeito de fazer o seu trabalho. Bom, ele vai entregar um trabalho bom. Mas o que aconteceria se ele começasse a fazer o trabalho hoje, terça-feira? Seria excelente, ótimo, seria muito melhor. Então é a cultura do relaxo. E não está apenas no ambiente profissional, está também relacionado ao nosso modo de vida. A gente é relaxado às vezes com muitas coisas. Relaxado com as contas. Compra aí, passa o cartão. Eu nem sei se tem dinheiro, mas passa aí qualquer coisa, depois a gente dá um ver. É uma cultura de relaxo com as pessoas. Eu marquei com você, eu não sabia, rapaz. Eu falei que é na sua casa. Isso é relaxo. Se você marcou, então você vai. Aqui no Brasil a gente tem um costume de falar assim: passa lá em casa a qualquer hora. Se você não deu o dia nem a data, tem muita gente que fala assim para mim: pastor, vai lá em casa a qualquer hora. Meu irmão, eu vou esperar o dia e a hora. E aí eu vou. Entendeu? A minha mente não consegue acompanhar qualquer hora, porque qualquer hora, para mim, eu posso chegar lá e pegar você lavando roupa, posso chegar lá e pegar numa hora apropriada com a esposa, entendeu? Não queria participar desse momento assim, chegar: o pastor está aqui, arruma a casa, meu Deus do céu, me dá o dia e me dá a hora. Se você fala, por exemplo, para o europeu, fala para ele: rapaz, passa na minha casa, ele vai falar assim: que dia e que hora? Ele só vai falar isso para você. Só que o nosso relaxo é o seguinte: mas lá não, eu vou ver se essa semana dá.
Aí o cara entendeu que você vai passar na sexta-feira, não sei de onde, aí ele está lá. Aí ele fez uma carninha para você, você não apareceu, depois no outro dia ele falou, você não foi em casa? Rapaz, esqueci completamente. É relaxo, gente. Nível de excelência nos nossos relacionamentos, na nossa entrega, em todas as áreas. O relaxo. Outra coisa que nos atrapalha muito é a preguiça. A preguiça nos atrapalha tanto que a gente não consegue se precaver e se desenvolver. O que é a preguiça? Para que fazer tão bem se eu posso fazer a mesma coisa mal feita? Para que fazer um caminho tão longo se eu posso pegar um atalho? Pessoal, se atalho fosse caminho, não chamava atalho, chamava caminho. Não é verdade? Atalho não é o caminho. E a gente, por causa da preguiça, a gente não quer se dedicar, não quer se entregar, não quer fazer. Ou você acha que é fácil para o pastor Denis pregar terça e domingo, e trazer uma mensagem para você cada dia diferente? Ou você acha que simplesmente eu estou lá e vou... Captei, Senhor, eu sei, excelência. Entendeu? Tem dias que eu falo para os meus filhos, hoje o papai não pode brincar, o papai infelizmente vai ter que ler. Hoje o papai não pode jogar bola com você, filho, não posso te assistir no treino, porque eu tenho que entregar um trabalho da faculdade. Hoje o papai não pode estar com você. Hoje tem dia que eu tenho que falar para minha esposa. Tem dia que ela quer marcar horário comigo no gabinete. Será que dá para a gente conversar? Tem um horário para mim? Esse dia eu falei para ela, liga para a secretária, né? Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. A família minha é prioridade, sempre vai ser. Mas tem dias que eu tenho que pagar o preço e eles sabem disso. Porque senão, eu não entrego aquilo que eu me proponho a fazer, e entrego de uma maneira correta, coerente e ao nível que eu imagino ser de excelência para a comunidade que eu pastoreio. Porque se eu não alimentar bem esse povo, outros vão alimentar. Se eu não guiar essa comunidade, outros vão guiar. Se eu não proteger essa comunidade, outros vão proteger. Inclusive, podem até atacar. Por isso eu entendo que o nível de preguiça, às vezes me coloca deitado, às vezes me coloca acomodado, e vai viver a cultura do desleixo. Vai de qualquer jeito. Chega lá, a gente abre a Bíblia. Tem gente que acha que porque eu não uso Bíblia aqui no púlpito, nem uso acha que o pastor não preparou. Está falando tudo da cabeça. São 18 anos de estudo que vem aqui nesse momento transmitir para você, e é o que eu falo. Aí tem gente que quer do dia para a noite crescer, tem dia do noite que quer se tornar pregador, quer se tornar um grande líder, quer se tornar o gerente da empresa, mas não se entrega, não se aplica, não age com excelência. A preguiça nos atrapalha. Outra coisa que nos atrapalha é o desmazelo. O desmazelo é aquela situação onde eu não me importo com o que o outro vai pensar. O camarada vai trabalhar, é uma camiseta para fora, outro para dentro. Você vai na empresa do camarada, um está com uniforme, outro está com uma camiseta, outro está com crachá. Um está com o cabelo assim, outro está com o cabelo assado. O produto está aqui, o mesmo produto está do lado de lá. Aí você vai lá, você não é atendido. É o desmazelo, é o desleixo com o ambiente. Entendeu? Eu fico vendo, por exemplo, em Sertanópolis, há uma cultura do desmazelo. As pessoas têm os seus clientes, elas acham que não precisam melhorar o ambiente e o estabelecimento comercial delas. Eu vejo alguns lugares que dão uma inovada e que dão uma crescida e que mudam a estética. Eu sei que isso influi dinheiro, eu sei que isso acontece, mas Sertanópolis, pessoal, merece que a gente tenha um nível de excelência no nosso atendimento como empresários, nosso atendimento como comércio, nosso atendimento. Não dá, irmãos, a gente evoluiu, a gente está num mundo onde as pessoas compram pela internet. Não dá para você ficar lá na lojinha ainda com promissória, falando, olha, vem cá. A gente tem que evoluir, tem que crescer, tem que desenvolver. Sertanópolis merece que o seu estabelecimento comercial seja bonito, seja aparente, que todo mundo esteja uniformizadinho lá dentro, esteja legal, porque é a cultura do desleixo. Entendeu? O cara vai atender você na sua casa, às vezes o entregador de gás, sem uniforme, com a cueca aparecendo. E ele chega lá na sua casa desse jeito e fala, irmão, isso não é jeito de atender a família das pessoas. Vai com uniforminho, se é ultra graça, se é super graça, se não sei, vai de uniforme, vai bonito, boa tarde, bom dia, com licença. É assim, é o nível de excelência. Você vai pintar a casa de alguém, passa a fita certinho, deixa bonitinho lá, não deixa aqueles respingos no chão, aqueles negócios borrados no canto. A pessoa está pagando para ter um serviço, é verdade, mas é pintor, pinta de qualquer jeito. Não, faz com excelência, deixa bonitinho, deixa arrumadinho. Se vai empacotar as coisas no mercado lá para os seus clientes, empacota bonitinho, deixa arrumadinho aquela sacolinha. Está muito frágil, vamos colocar 2 sacolinhas, aí eu posso colmar uma caixa para você. É o nível de excelência, é o que a gente entrega no final. O desleixo conjugal, entendeu? Tem pessoa que é desleixada na vida matrimonial, não lembra do aniversário da esposa, não lembra do aniversário do marido, não marca tempos e tempos para ter algo especial. O sexo se ficou algo rotineiro. E aí, vai hoje? Hoje não, estou dor de cabeça. E de novo? Então tá bom, né?
Entendeu? Faça com excelência também, entendeu? Porque o desleixo. Aí você chega lá, meu irmão, todo assim, encosta no batendo da porta, entendeu? Cueca larga, tudo daquele jeito assim, entendeu? A barriga caindo por fora, aquele negócio, e ela assim, e aí, vai ter? É lógico que não vai ter. A camiseta do vereador da campanha passada, entendeu? Dá uma melhorada no ambiente, cria, você também, minha querida. Não dá para chegar lá com o cabelão, né? Dá uma ajeitadinha, dá uma melhoradinha, porque também é excelência isso aí. E excelência atrai excelência. As coisas que são boas ficam melhores ainda. Quer dar um up na sua vida sexual? Melhora o ambiente para você ver. Pega os filhos, coloca lá na casa do vovô, da vovó, pega alguém para cuidar para você aquela noite, prepara um ambiente, prepara uma jantinha, pode ser ovo frito, não tem problema, pode ser sanduíche com mortadela, mas prepara lá na mesa, todo mundo sentadinho, tomando uma talbaína, não tem problema, mas prepara o ambiente, deixa bonitinho, se arruma, fica cheirosa, fica cheiroso e fala, é hoje! E todo mundo se prepara e todo mundo fica feliz. E eu vejo muita gente com crise nessa área porque acha que tem que ser de qualquer jeito, que acha que é pelo instinto, e que acha que é do jeito que o vovô e a vovó ensinou. Pode ser com excelência, mas o desmazelo não vai ajudar. Olha o barrigão do irmãozão lá, entendeu? Com a barba por fazer, fica bonitão, fica arrumado. Quero ver se ela vai ficar com dor de cabeça. Quero ver. Outra coisa, gambiarra. Ah, irmãos, quem teve Fusca aqui sabe o que eu estou falando. Gambiarra. Desde que o Fusca entrou na cultura brasileira, todo brasileiro sabe o que é uma gambiarra. Com um alicate e um fio de arame, você faz qualquer coisa com o Fusca, até voar. É muito importante você saber que o Fusca mudou a cultura do brasileiro. A gente arruma qualquer coisa, a gente pega, chega lá na sua casa, o chuveiro, entendeu? Atravessado, com um monte de fio, puxado, arame, aí chega lá a porta aí que você tem que empurrar ela para cá, abre o portão da sua casa, faz 3 meses que está daquele jeito, o povo tem que fazer assim... Entendeu? Chega na casa, nível de excelência, não tem portão eletrônico, mas que ele seja manual assim, ó. Ó que delícia, tudo bem. Nível de excelência, sai da gambiarra, irmão. Para de ficar fazendo jeitinho de arrumação, faz o serviço bem feito, seja na sua casa, na sua vida pessoal, na sua empresa. Se vai fazer, construa para que seja bonito, para que seja bem arrumado, deixa bonitinho. Tem aquela história, né, de que a gente é pobre, mas é limpinho. Não tem isso, a gente sabe que isso é uma cultura, uma falsa crença. A gente pode ser próspero se a gente se propor a ter uma casa, uma família, uma vida, uma formação, um trabalho, uma empresa em excelência. A gente vai visitar as casas e a gente olha, assim, por exemplo, a pessoa, né, chão batido às vezes, vermelhão, e você vê a limpeza, o cuidado, o zelo, as coisinhas dela. Isso é zelo, é cuidado, mas a gente tem a cultura do desleixo. E quais são as frases que a gente mais ouve nisso? Quais são? Primeiro, a frase que a gente mais usa é, tá bom desse jeito. Todo mundo fala, tá bom desse jeito. Para que melhorar se tá bom assim? Outra frase que a gente usa, vai empurrando com a barriga. Vai fazendo do jeito que dá. Vamos entregando o que mais rápido tem que fazer. Meu irmão, não use a palavra tá bom desse jeito. Use a palavra, podemos melhorar a partir disso. Porque é o princípio da excelência. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, até agora falamos, mas o que de fato é a excelência? É quando eu entendo que o bom é o inimigo do melhor. Quando você fala, tá bom, você está dando uma paralisia na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, na sua empresa. Quando você fala, tá bom, você está dando uma paralisia momentânea, dizendo, não precisa fazer mais nada. Pode melhorar. O bom é sempre o inimigo do melhor. Quando você associar o bom, pode esquecer que você já jogou o melhor fora. E é por isso que nós estamos, às vezes, não prosperando. Por isso que, às vezes, a gente não está progredindo, porque a gente está acostumado ao bom. E o bom não destaca ninguém. O bom nos leva ao nível da mediocridade. Ao nível da mediocridade. Excelência atrai excelência. Você vai ver que gente excelente, outras pessoas começam a procurar. Pessoas que estão com excelência, outras pessoas começam a procurar. Quer ver uma coisa, mulher? Deixa eu dizer uma coisa para você. Pensa você lá no pancadão, né? No pancadão lá e vai estar. Lá no pancadão. É um nível de indignidade, de inferioridade tamanha que as mulheres estão tentando lutar pelos seus direitos, estão se rebaixando a uma pobreza dessa, intelectual, moral e de dignidade feminina. A gente está falando de mulheres ascenderem socialmente, mas ao mesmo tempo a gente está escutando essas músicas que destroem a moralidade feminina. Aí está lá você. Não está sabendo de nada, está lá no pancadão, e a mulher não sei o quê, a mulher não é nada, não vale nada. Que tipo de pessoa você vai encontrar lá?
Qual é o homem do sonho que você vai encontrar lá? É o cara que chega, e o cara chega e fala assim, é minha. O cara não tem, entendeu? Não tem nível de excelência, não tem integridade, não tem coração, não tem... Ele nem vê você como uma pessoa digna, ele vê você como um objeto sexual. E aí o que você vai achar num lugar como esse, na baladinha da night? O que você vai achar nesses lugares? Se você quer excelência, então seja excelente. Se vista como excelente. Diga adeus àquelas roupas profanas, sensuais, que colocam à exposição apenas o seu corpo e não a sua integridade. Aprenda a ter um nível de excelência do jeito de se vestir, do jeito de se falar, do jeito de falar com as pessoas. Aprenda a ter um nível de excelência nos relacionamentos e você vai ver que você vai atrair o excelente. Vai chegar o príncipe, vai chegar o abençoado, vai chegar o advir, vai chegar, mas vai arrumar o esquema para você e vai ser uma pessoa abençoada e próxima de você, que é de excelência. Você está vendo? Excelência atrai excelência. É provado que uma empresa que muda o seu ambiente, uniformiza os seus funcionários e adequa os seus relacionamentos em nível de excelência, eles aumentam em 30% a produtividade dos seus funcionários. Só de colocar uniforme, melhorar o sistema, mudar o ambiente, fazer treinamento de capacitação, 30% a produtividade. Por quê? Excelência chama excelência. Se eu estou assim, eu preciso melhorar. Vocês estão percebendo? E até agora eu nem entrei na Bíblia, porque isso tudo é Bíblia, gente. De onde que a gente tira isso? Da Bíblia. Porque excelência gera excelência e atrai excelência. Mas mediocridade, a gente vai entender que ela produz perfeição. A perfeição quer produzir mediocridade. Pense bem, excelência não é a mesma coisa que perfeição. Tem gente que é perfeccionista, né? Tem um cara que não, eu sou perfeccionista, eu só termino, eu só paro quando está tudo perfeito. Está enganado, irmãos. Porque não tem perfeição. Tem excelência. Por quê? Perfeccionismo é tirania. Excelência é disposição de fazer. Perfeccionismo é nunca estar satisfeito. Excelência é dar o meu melhor. Perfeccionismo é inatingível. Eu nunca vou chegar ao nível de perfeição. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Mas a excelência é alcançável. Eu chego a esse nível de excelência. Perfeccionismo é o que eu faço. Excelência é o que eu sou. Perfeccionismo é o ponto de chegada. Eu quero chegar lá. Agora, a excelência é um horizonte perseguido. Quando eu chego ali, eu falo, uau, que bom, mas tem algo mais ali. É um horizonte. Perfeccionismo é sou ocupado. Agora, na excelência, eu sou produtivo. Como é que você se relaciona com isso? Você tem uma vida excelente? Você anda segundo a palavra de Deus? Vou fazer essa pergunta para você. Você tem uma vida excelente? Porque excelência é a melhor que consigo fazer dentro das minhas possibilidades. Excelência é sempre entregar mais do que foi pedido ou é esperado. Então olha essas duas palavrinhas aqui, melhor e mais. Excelência é fazer melhor e excelência é fazer mais do que estão esperando de mim. Você é excelente? É excelente no seu relacionamento com a esposa, com os filhos, no trabalho, na igreja. Você é excelente? Você entrega mais? Você entrega melhor do que deixaram nas suas mãos? Você é excelente? Porque se não for excelente, é provável que você seja medíocre. Quem não é excelente é medíocre. E o que é medíocre? Ah, pastor, medíocre é aquele cara que fica lá embaixo. Não, irmãos. Medíocre é aquele que é mediano, aquele que está na média, aquele que não consegue ultrapassar a média. Olha que interessante. Se você está na média, bem-vindo à mediocridade. Agora, se você ultrapassa a média do que as pessoas fazem, esteja acima da média no seu trabalho, esteja acima da média no seu casamento. Você não vai ter nenhuma piriguete querendo pegar o seu marido pelo celular. Seja acima da média com o seu marido, seja acima da média com a sua esposa. Cuide dela, trate bem, elogie. Seja acima da média com seus filhos, seja acima da média na igreja, na adoração, na busca. Irmãos, isso só atrai bênçãos na nossa vida. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Te tirar da mediocridade para entender que a mediocridade ofende Deus. Deus fica profundamente ofendido quando você fala, tá bom. Porque Deus não nos criou assim. Gênesis capítulo 1. Deus cria todas as coisas e fala, isso que está tudo muito bom. Lembra? Bom. E o que Deus faz? Para por ali seu trabalho? O que Ele faz? Diz a Bíblia, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E viu Deus que tudo quanto fizer, e eis que era tudo muito bom. E foi tarde de manhã, dia sexto. Deus fez tudo bom. Ele olhou para a sua criação e falou, está faltando a excelência. Ele falou, façamos o homem. E então, está bem feito agora. Agora eu completei a obra. Agora é o nível de excelência. E Deus é Deus de excelência. Quando Ele fez tudo o que você vê, Ele fez o melhor, o nível de excelência. E quando Ele nos criou, Ele implantou o DNA de dar e de fazer o nosso melhor.
e dar e fazer o mais que nós podemos realizar para honrar o seu nome. Mediocridade ofende a Deus, porque Deus fez tudo muito bom e você faz tudo empurrando com a barriga. Deus fez tudo muito bom e a gente faz de qualquer jeito. Deus fez tudo muito bom e eu não me preparo para entregar o melhor nível que eu posso entregar. Porque aí a excelência não é dar além. A excelência é a dar ao nível que você pode muito mais do que isso, meu irmão. Você pode cuidar do seu casamento muito melhor. Você pode cuidar da sua empresa muito melhor. Você pode cuidar da sua saúde muito melhor. Você pode cuidar das suas finanças muito melhor. É um nível a mais que eu tenho certeza que Deus já plantou em seu coração. Mediocridade ofende a Deus. Mas olha que interessante. A excelência glorifica a Deus. Se a mediocridade ofende, a excelência glorifica. Onde que eu encontro um texto bíblico impressionante que fala sobre a excelência de Deus? Quer ver comigo? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Olha só o nível de excelência que glorifica a Deus. Diz assim: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou a rainha de Sabá, cheia de pompa, de fora do território de Israel, chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros, pedras preciosas. Foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou sem fôlego. A palavra impressionada aqui é sem ar. Ela ficou: rapaz, isso é demais. A palavra aqui é ficou sem ar. Disse ela então ao rei: tudo que eu vi em meu país acerca das tuas realizações e acerca da tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade, Salomão. Tu ultrapassas, excelência, acima do nível, acima da média, em muito ao que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Ela diz: Salomão, eu estou impressionada, porque você é um nível de excelência muito importante. E aí o texto continua dizendo, ela dizendo: como devem ser felizes a sua esposa, o seu filho, o pastor que é o seu pastor, a igreja que você congrega, como deve ser feliz o seu funcionário, as pessoas, o frentista que você abastece, a padaria que você compra, como deve ser feliz aquelas pessoas que você atende. Ela está dizendo isso. Como são felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a sua justiça e retidão. Irmãos, excelência glorifica a Deus. Essa mulher vê um homem fazendo algo muito bom e feito, e ela não é judia, ela não é de Israel, e ela fala: bendito seja o seu Deus, Salomão, porque agora eu reconheço que esse Deus é poderoso diante das obras que você faz. Ah, meus irmãos, como eu anseio por esse dia, como eu fico esperando que o meu nível de entrega no ministério, o meu nível de entrega na vida, seja um nível de excelência tão grande, que as pessoas olhem e falem: Deus é grande na sua vida, Deus é grande na sua história. Como eu anseio pessoas entrando por aqui e não levando a marca da sua empresa, não levando a marca do seu produto, mas gente que vai levar o nome de Deus e vai glorificá-lo através de ser bem feito. Porque tem muito crente escandalizando o nome de Deus, fazendo esculacho, com desleixo, tratando com desprezo clientes, fazendo o pior serviço. Gente que denigre a imagem do Deus que nos mostra que o melhor deve ser feito, não importando a condição financeira. Ah, irmãos, Salomão mostra para aquela mulher: você quer saber o que é um trabalho bem feito? Pode vir agora. E essa mulher fala: bendito seja Deus. Será que as pessoas podem olhar para a sua vida e para a minha vida e dizer: bendito seja Deus? Bendito seja Deus por tudo isso que você está fazendo e construindo na sua vida e na sua família. Louvado seja Deus, porque aqui não é prepotência, aqui não é arrogância, aqui não é orgulho, aqui é adoração a Deus. Faça o seu melhor, para que o seu melhor glorifique a Deus. Faça o seu melhor, porque o seu pior vai escandalizar o nome de Deus. Conforme Romanos capítulo 2, diz assim: o nome de Deus é escandalizado no meio de vocês. O nome de Deus é escandalizado no meio dos gentios, porque vocês não cumprem o chamado. Deus é escandalizado, ofendido, quando eu não faço no nível que Ele está esperando de mim. Olha só, que interessante. Só que não apenas isso.
Eu quero encerrar com mais uma história da Bíblia. Que a excelência não só honra a Deus, mas a excelência exalta todos aqueles que praticam a excelência. Sabia? E aqui, irmãos, Deus coloca em posição de destaque. É verdade, e é da Bíblia isso aí. Não é que você vai ser o wise, o melhor, o bam. Deus vai colocar você em lugares estratégicos por causa da sua excelência. Do jeito que você faz, ninguém faz. Deus vai colocar você em lugares excelentes, porque Deus honra quem faz isso. Quer um exemplo? Daniel capítulo 5 conta a história que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ninguém podia interpretá-lo. De repente chamaram: há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou nele, em Daniel, um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento para interpretar os sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, que ele dará a interpretação. Olha só, Nabucodonosor não sabia resolver o problema, chamou um cara que estava lá no meio, que era exilado, que era marginalizado, excluído, e falou: vem cá, Daniel, porque estão falando para mim que você é excelente naquilo que você faz. O cara estava na prisão, talvez. O cara estava na marginalidade, na periferia da vida. O cara estava lá afastado, excluído de todo o palácio. Alguém viu aquele homem, porque ele aprendeu a servir a Deus fora do palácio. Irmãos, quantos de nós ficamos esperando estar no palácio para honrar a Deus? Honre Deus lá na sua casinha. Honre Deus naquele trabalho onde você recebe de uma mixaria. Honre a Deus na sua vida, na sua empresa que ainda não deslanchou. Honre Deus nesta igreja. Honre Deus com o público. Irmãos, eu nunca preguei para uma igreja vazia. Nunca. Uau, pastor. Sim. Porque cada banco vazio, enquanto eu prego, eu profetizo que estarão cheios. Eu prego para uma igreja cheia cada dia. Sabe por quê? Porque eu vejo, eu visualizo, eu entendo e eu reconheço que Deus está no controle. Eu vou fazer o meu melhor. Se tiver 5 pessoas aqui, nós vamos ligar o data show e vamos pregar e vamos falar a mesma coisa. Se tiver uma multidão, nós vamos fazer. Daniel fez longe. Daniel fez quando ninguém olhava para ele. Irmãos, a gente precisa aprender a ser excelente como Daniel. Deus vai nos chamar e vai nos colocar em posições elevadas, mas tem gente que quer posição elevada, tem gente que quer púlpito, tem gente que quer honra, sem se dedicar e sem pagar o preço para que isso aconteça. Um dia um camarada estava fazendo a orquestra sinfônica. Chegou um camarada depois da orquestra e falou assim para ele: eu daria a minha vida toda para ser igual ao senhor. Aquele senhor olha para ele e fala assim: foi exatamente isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. Às vezes a gente inveja pessoas, situações, condições que estão na nossa mão de fazer e de realizar. Daniel tem um espírito excelente. Daniel não murmura longe do palácio. Daniel sabe que ele vai fazer, ele vai honrar o nome de Deus fora do palácio. Meus irmãos, honre a Deus enquanto você é solteira. Honre a Deus enquanto você é solteiro, com o seu corpo, com a sua vida. Não espere estar numa casa para ser honrada, para ter dignidade, para ter uma família abençoada. Abençoe sua família enquanto você não chegou a ela. Não espere a sua empresa abrir, seja excelente antes dela abrir. Honre a Deus através das negociações, através das documentações. Não espere as coisas melhorarem. Honre a Deus através da sua oferta. Honre a Deus através da sua contribuição. Honre a Deus enquanto você não está no palácio, porque um dia Ele vai te colocar no palácio, se você for excelente. Essa é a promessa que deu a Daniel, capítulo 5, versículo 29. Então o rei deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura, puseram-lhe uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele o que seria o terceiro em autoridade no reino. Aleluia! Daniel está no topo, mas Daniel aprendeu a viver na base, honrando a Deus, ser fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor te colocará. Essa é a palavra de Jesus. O que se humilha será exaltado. Se entregue, faça a sua parte, faça a sua tarefa, porque Provérbios capítulo de número 22, versículo 29 tem um texto fantástico e maravilhoso. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Gente, já viu gente habilidosa no trabalho? Já viu? Vai ser promovido. Vai ser. Deus honra quando a gente trabalha com excelência. Até o ímpio, quando faz bem feito, as pessoas reconhecem. Até o ateu, quando faz bem feito, as pessoas chamam para perto. Porque a excelência chama a excelência e Deus honra os seus filhos quando se propõe a fazer isso. Um certo navio teve um problema no cais e ninguém conseguia resolver. Chamaram um cara o expert em navios. Tentou consertar, não conseguiu. Lembraram de um senhorzinho, 70 anos de idade, aposentado há 20. Chamaram o senhorzinho e falaram: será que o senhor consegue resolver esse problema?
Ele vai com o martelinho, todo mundo dando risada do senhorzinho. Ele vai, desce na casa de máquinas, dá uma olhada no motor aqui, dá uma olhada no motor ali, dá uma batidinha aqui, tum, pode ligar. Aí o pessoal fala assim, e aí, quanto ficou o serviço do senhor? Aí ele falou, $10 mil. $10 mil para dar uma batidinha no martelo? Aí ele fala, eu vou mandar a notinha para vocês. E quando recebe a nota está escrito assim, pela batidinha, $1. Pelo conhecimento adquirido nesses anos, $9.999. Está vendo? Às vezes você acha que é uma batidinha, mas gente trabalhou a vida inteira para dar aquela batidinha. Gente se dedicou a vida inteira, perdeu noites de sono, se entregou para dar aquela batidinha. Por isso, seja excelente. Gente habilidosa, gente dedicada, gente honrada, Deus vai levar uma alta posição. Por que eu sei disso? Porque foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de excelência. Agora Jesus alcançou um ministério tão mais excelente quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Quero convidar a equipe de louvor para vir aqui à frente. E eu queria que você visse isso aqui. Jesus é o modelo da igreja, é o nosso mestre. Havia uma aliança velha, antiquada. Jesus vem e prepara uma aliança nova, renovada. E Jesus vai até a cruz do Calvário. Não, irmãos, Ele não foi até o Getsemane e parou o seu trabalho. Ele não foi até o Monte Tabor e parou o seu trabalho. Ele não foi até o lago de Genezaré e parou o seu trabalho. Jesus foi até a cruz, Ele foi até o fim. Ele se dedicou na sua obra. Jesus é o meu modelo, Jesus é o seu modelo, Jesus é o modelo da igreja. Se Ele deu a sua vida por você, está na hora de você começar a se dedicar um pouquinho mais a Ele, e honrá-lo, e glorificá-lo, porque Jesus é o meu modelo, é o seu modelo, de quem não para a obra pela metade, de quem entrega o que foi proposto, e entrega da melhor maneira possível. Jesus foi à cruz, porque Ele é o modelo de Salvador, e Ele é o modelo de quem se entrega à obra que foi chamada a realizar. Você pode seguir esse modelo. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Princípio 2, princípio de excelência. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, oh meu Deus, desperta a nossa mente, desperta a nossa consciência, Pai. Tanto relaxo, tanto despreparo, tanta ignorância da nossa parte, tanta mentira, tanto engano a gente trabalha, tanto jeitinho brasileiro, Senhor, tanta murmuração, reclamação, tanta culpabilização, a gente joga sobre os outros. Está na hora de a gente ouvir a Tua palavra. Pai, nós vamos ser chamados ao palácio quando aprendemos a honrar ao Senhor nos casebres. Seremos colocados entre os grandes quando aprendemos a servir entre os pequenos. E Senhor Jesus, nos ajude a, quando estivermos entre os grandes, nunca desprezar o processo e o trabalho que o Senhor fez em nós durante todo esse tempo. Senhor, que o Senhor forge em nossos corações, porque nós queremos prosperar, nós queremos ter uma vida melhor, mas isso não vai acontecer se não prepararmos a esse princípio da excelência. Senhor, nos faça mostrar ao mundo como Salomão fez, nos faça mostrar para as rainhas de Sabá que existe Deus aqui nesse lugar, que existe Deus no nosso estabelecimento, que existe Deus na nossa casa, que existe Deus no nosso trabalho. Faça-nos mostrar a rainha de Sabá que o Senhor é grande, e faça-nos, ó Deus, entender: o lugar de serviço não é o palácio, é onde estamos plantados, e o lugar de excelência é o lugar onde o Senhor vai nos projetar para o lugar de honra e de louvor, que só o Senhor é merecedor e só o Senhor é digno através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos essa canção, você que está na sua campanha, quinta, sexta e sétima, pode vir aqui à frente que nós vamos orar com você. Quinta, sexta e sétima. E você que vai começar hoje sua campanha de oração, aqui está o cartãozinho. Você vem à frente, comece hoje, estou te desafiando. Comece um nível de excelência de oração. Vem aqui à frente e pegue seu cartãozinho, ou lá no fundo você pode pegar no balcão de informações. E nós vamos orar 7 semanas para que Deus abra as portas e realize o impossível na sua vida. Enquanto cantamos, você pode vir à frente, receber oração conosco. E você que vai começar também pode vir à frente, orar e receber o seu cartão. Vitória.
sangue derramado, preço que foi pago por amor a ti. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado: está consumado. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Meu passado, minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus realizou por nós. Lá na cruz, Ele fez a obra mais excelente, a salvação. E você pode receber isso. Nada se compara. Aquele grito, Ele é o nosso refúgio. O grito que foi dado está consumado. Receba o seu milagre hoje, filho de Davi. Filho de Davi, preciso de um milagre. Faz isso essa noite, Senhor. Tem misericórdia de mim. Entra com provisão em nossas vidas. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na... Senhor Jesus, agradecemos pela obra mais excelente, que é a cruz do Calvário e a eternidade aos teus filhos. Faça-nos imitar e entender que é isso que o Senhor tem para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Semana que vem, princípio 3. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Filho de Davi, preciso de um